Boa noite a todos os irmãos. Os nossos convidados sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciar com a pregação dessa noite, quero convidar a igreja para fazermos uma oração pela mãe da irmã Maiara. Está ainda hospitalizada, está se recuperando, mas ainda está na UTI. Vamos estar orando nesse momento pela vida dela. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer, porque o Senhor é quem cuida da nossa vida. O Senhor sempre, ó Deus, tem propósito para tudo o que acontece. Nós não compreendemos por conta da nossa finitude, mas sabemos que o teu plano é bom, perfeito e agradável. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando da irmã Maiara, sua família, nesse momento tão difícil, tão tenso, em que sua mãe está ali, ó Deus, internada. Que o Senhor possa estar agindo em sua recuperação. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor ouve a oração dos justos e atende de acordo com a tua vontade. Estamos aqui juntos como igreja, suplicando por essa recuperação, esperando, ó Deus, ouvir boas notícias, por tua mão maravilhosa agir, ali usando todos aqueles médicos e aquele hospital. Cuida, Senhor, dela e a recupera. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Nós temos feito já há algum tempo uma série na nossa igreja no livro de Atos. Nós estamos no capítulo de número 21, e durante estas séries eu normalmente tenho dado pausas para não ficar tão cansativa a exposição, e tenho trabalhado algumas temáticas, desenvolvido umas séries menores, e vai ser assim. Nós vamos começar hoje uma série menor. Essa série tem o título Teologia da Modéstia. Então nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre essa temática e desenvolver um pouquinho este assunto. Modéstia é uma questão muito controversa. Então, discutir modéstia entre os cristãos é sempre muito desafiador, porque normalmente o assunto não é tratado com o devido equilíbrio, com a devida responsabilidade, e também envolve muitas das nossas paixões, e às vezes até ídolos do coração são revelados. Por isso, meus amados, ao tratar do assunto, é praticamente impossível agradar todos ao falar sobre esse tópico. Se não dá para agradar a todos, então o que fazer? Será que nós deveríamos nos calar, não falar, desistir de assuntos desta categoria? A grande pergunta é: a Bíblia trata deste assunto? A Bíblia fala? Será que nós estamos diante de um tema meramente subjetivo? Será que a modéstia diz respeito a algum assunto de gosto pessoal? Ou nós encontramos parâmetros bíblicos para nos nortear também nesta temática? Então, falar contra a moda, mostrar falhas, condenar comportamentos, falar sobre vestimentas, bater de frente com tendências, sempre vai ser muito custoso para uma igreja e muito desafiador para um líder, para um pastor. O assunto é delicado, denso, e a gente precisa se concentrar, refletir junto, porque tem muitas implicações para a sua própria vida pessoal. Deus nos chamou para, às vezes, e muitas vezes, colidir com algumas tendências da cultura, algumas tendências dos nossos corações, e eu acredito que isto vai acontecer. Quando nós ouvimos falar sobre modéstia, principalmente as mulheres escutam que um pregador vai fazer uma série sobre teologia da modéstia,
É possível que algumas já se preparem, já se armem sobre o assunto, temendo que as mensagens sejam apenas ataques e esperando apenas um momento em que elas vão ser condenadas, culpadas por todas as lutas masculinas na área sexual. Algumas perguntas podem, inclusive, surgir. Será mesmo que eu tenho que ser feia para ser piedosa? Esta é uma pergunta valiosa, é uma pergunta importante, em que a gente vai separar basicamente um culto inteiro para tratar sobre este ponto durante as nossas exposições. Logo, a princípio, é preciso dizer, principalmente para as mulheres, que o assunto modéstia não é um tema exclusivo feminino. Não é, inclusive, restrito a vestimentas e a estética. Muitos dos homens em nossas congregações precisam compreender melhor deste assunto para instruir sua família, educação de filhos e para que eles mesmos possam, então, cuidar da sua própria vida e agradar ao Senhor. Então, eu me propus a colocar a mão nesse vespeiro temático, porque eu entendo que nós necessitamos de um desenvolvimento teológico que seja um pouco menos preconceituoso, um pouco menos legalista e arbitrário, e mais bíblico, para ajudar os crentes a se portarem ao mesmo tempo com beleza e modéstia, e não abrindo mão de nenhum desses fatores. Eu consigo resumir a razão de fazer uma série sobre modéstia em 4 pontos. Primeiro, porque a modéstia tem sido amplamente negligenciada na igreja. Segundo, porque como pastores nós queremos e temos a obrigação de ajudar, de chamar a atenção construtiva para este assunto da modéstia. Terceiro, a igreja precisa desesperadamente de uma compreensão da modéstia que seja fundamentada nas Escrituras. E o 4º ponto, a igreja precisa de uma compreensão da modéstia que se estenda além da mera vestimenta. Estes são elementos que me motivaram a pensar sobre este assunto. Em parte, nós evitamos tratar de púlpito sobre este tema, porque a maioria de nós já teve alguma experiência negativa a respeito deste assunto. Por isso, nós tendemos a fugir dele, porque há muitas emoções carregadas aqui quando a gente fala sobre isso. Mas também porque todos nós já fomos infectados, estamos um pouco insensíveis à modéstia por conta da nossa cultura. A nossa cultura, ela é nua, presunçosa, é uma cultura desavergonhada, sexual. E esta cultura da imodéstia tem se tornado o padrão de normalidade, não só da sociedade como um todo, mas tem afetado, inclusive, a nossa vida como crentes. Mas, apesar desta influência da cultura, isso não significa, como nós iremos, inclusive, ver nas Escrituras, que nós perdemos a capacidade de discernimento, que nós não temos mais condições de identificar o que é modesto e o que era imodesto. Ainda temos a palavra de Deus como o nosso norteador e temos o Espírito Santo habitando em nós. E embora possa ser difícil na nossa sociedade lidar com a modéstia, isso não é impossível. Nós podemos sim ter bons norteadores. Nós não queremos que, ao ouvir e entender esse estudo, você use esse material para ficar julgando as pessoas. Então, o propósito não é criar na igreja um ambiente de tribunal e você dizer, está vendo o que o pastor disse? É o que você faz.
e nós começarmos então a nos acusar. O propósito é que cada um de nós reflita sobre a nossa própria vida, nossa própria conduta, os nossos próprios sentimentos e também trajes, palavras, e vejamos onde nós podemos melhorar, crescer e amadurecer. Com muita frequência, quando nós pensamos sobre modéstia, a orientação sobre esse tópico gira em torno de regras. Normalmente, a ideia é: esse tipo de vestimenta não pode. O tamanho dessa vestimenta não é razoável. E nós, muitas vezes, ficamos girando em torno de pensar em um regimento interno que estabeleça tipos de roupa que os crentes podem usar ou deixar de usar. Começamos a fazer classificações. Isso é piedoso, aquilo não é. Você deve se vestir assim ou não. Mas Paulo, meus irmãos, ele trouxe um grande alerta para nós, não apenas para pensarmos esta teologia em si da modéstia, mas para pensarmos todo e qualquer tipo de teologia para a igreja. Paulo, quando escreveu para a igreja de Colosso, ele percebe que a igreja precisava desenvolver um espírito mais profundo de reflexão. A igreja tinha um certo costume de se apegar a regras, leis, e ele escreve para aquela igreja para quebrar estas regras que estavam sendo estabelecidas, inclusive com uma denúncia séria. Veja Colossenses capítulo 2, versículo de número 20 a 23. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Colossenses capítulo 2, versículos 20 a 23. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma isto, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Nós tendemos a nos refugiar em listas de regras. É mais fácil, é mais cômodo, é mais prático. Talvez nossos motivos para criar essas listas sejam até bons. Queremos criar regulamentações visando piedade, santidade. Queremos obedecer a Deus. Queremos fazer com que todos possam honrar ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo que as nossas intenções e motivações são válidas, as soluções que estamos dando podem estar erradas e até na contramão daquilo que a Bíblia está dizendo. Os cristãos aqui em Colossos queriam agradar a Deus. É uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Queriam que a sua fé afetasse tudo aquilo que eles faziam. Mas eles acabaram reduzindo o pensamento a comida, festivais, dias a serem guardados, e fizeram uma lista de regras, como nós acabamos de ler. Não manuseie isso, não prove aquilo, não toque nisto, e podíamos até incluir, não vista aquilo. As nossas igrejas, mesmo estando 2000 anos após a igreja de Colosso, elas não estão muito melhores do que esta igreja. Nós continuamos na prática de querer fazer listas de regras. Continuamos ainda acreditando que são as regras que vão gerar piedade na vida dos irmãos, sem perceber
em um curto espaço de tempo, nós acabamos substituindo o evangelho, substituindo a capacidade que cada crente deve ter de discernimento por um número de regulamentos que foram inventados por homens. Nessa área em particular, os regulamentos, eles tendem a se tornar o nosso evangelho. Regimentos em igrejas tão sérios, que são mais seguidos do que a Bíblia, são quase que adorados e colocados em pé de igualdade com as Escrituras. Nós só esquecemos que eles não são inspirados. Nós só esquecemos que nós criamos os regimentos internos, as regras de vestimenta, de comportamento para a igreja, e que isto, de fato, pode ajudar, mas não passa de uma lista de regras e jamais pode substituir o poder e a força do evangelho numa igreja. Se nós não tivermos cuidado, nós voltamos para a lei. Nós retornamos para um evangelho de escravidão da lei, em vez da liberdade que ganhamos em Cristo Jesus. Se nós reduzirmos a modéstia a certas regras de vestimenta, nós estaremos separando completamente o conceito de modéstia da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos ou estaremos baseando os nossos conceitos na graça e no evangelho. E nós até conquistaremos uma aparência de piedade. Foi o que Paulo estava denunciando na igreja de Colossos. Há uma grande aparência de piedade em igrejas legalistas. Mas estas regras não têm a real força na nossa batalha de vida santa, na nossa batalha de pureza, porque não se trata do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter certeza de que a nossa compreensão de modéstia, ela não é uma mera opinião minha, uma mera opinião sua, mas é um conceito que flui do evangelho e nos leva aos pés do Senhor Jesus Cristo, ao amor do evangelho. Senão nós vamos errar o alvo na modéstia e nós não teremos nenhuma virtude em viver esse tipo de lista de regras que criamos. Quando nós pensamos na modéstia, como você definiria modéstia? Se alguém te perguntasse, olha, eu gostaria de saber a tua posição sobre a modéstia, como você definiria? Consultando alguns dicionários, fui em busca de alguns verbetes e achei algo muito interessante. O primeiro dizia: modéstia é ter uma estimativa moderada ou humilde das próprias habilidades ou méritos. Ser despretensioso, ser tímido e não ousado. Este tópico não é exatamente o que nós queremos pensar como modéstia a partir das Escrituras. Mas temos mais dois verbetes interessantes. Segundo, modéstia é ser decoroso em maneiras e conduta, evitando indecência, reservado em questões sexuais. Este ponto, ele é muito bom. Essa definição, ela vai nos ajudar bastante. E o verbete 3 também nos ajuda. Ser modesto é ser alguém não excessivo, não exagerado, moderado, indistinto na escala social ou econômica. E eu quero mostrar para os amados irmãos que esses dois verbetes, o de número 2 e o de número 3, eles compõem o nosso conceito de modéstia. Quero desenvolver e mostrar isso para os irmãos. Quando nós falamos sobre esse tema, sobre esse tópico, o desafio começa em definir modéstia à luz das Escrituras. Nós estamos diante de um problema, porque só existe uma vez no Novo Testamento que a palavra modéstia foi utilizada.
existe um verbo em grego que só foi utilizado uma vez em todo o Novo Testamento e traduzido como modéstia. Isto já complica muito a nossa vida para termos uma definição precisa do que seria modéstia. Eu quero mostrar para os irmãos que, quando nós falamos de modéstia, nós estamos falando de um conceito um pouco complexo. E que, se nós não tivermos perícia aqui, nós corremos vários riscos de sermos temerários e fazermos julgamentos equivocados a respeito do assunto. Então, deixe-me tentar explicar o que eu estou querendo dizer para os irmãos. C.S. Lewis, um autor que acredito que a maioria dos irmãos conhece, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele tem um tópico falando sobre modéstia. E neste tópico, ele vai nos ajudar aqui a pensar um pouco sobre este assunto. Ele diz o seguinte, a regra cristã de castidade ou modéstia de castidade não deve ser confundida com a regra social de modéstia. A regra social estabelece quanto do corpo humano deve ser exibido de acordo com os costumes de um determinado círculo social. Assim, enquanto a regra da modéstia de castidade é a mesma para todos os cristãos em todos os tempos, a regra social da modéstia muda. Então, o que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo que, quando nós falamos de modéstia, nós precisamos entender de que tipo de modéstia eu estou falando. Porque a modéstia, ela é constituída basicamente de dois aspectos. Quais seriam? Eu tenho a modéstia sendo constituída de conveniência e tenho a modéstia sendo constituída de pudor moral. São os dois aspectos que compõem a modéstia. Modéstia enquanto conveniência. A modéstia relacionada à conveniência tem a ver com o que é conveniente a cada cultura e a cada ambiente. Então, se você vai para um determinado ambiente mais formal, é conveniente que você tenha um determinado tipo de vestimenta, postura e até discurso. Tudo isso é moldado pelo ambiente, pela cultura, isto é, conveniência ligada à modéstia. E, quando há um erro aqui neste aspecto específico, eu tenho mais falha social do que pecado. Então, se eu não me visto de uma maneira tão decorosa para um determinado ambiente que exigia isso, pode ser simplesmente falta de informação da minha parte, descuido da minha parte, e isto seria caracterizado apenas como uma falha social, e não como um pecado. Então, no contexto de conveniência, nós temos mais falha social e menos pecado. No contexto de pudor moral, nós não temos um relativismo relacionado a ambientes e culturas. Nós temos valores absolutos. E, dentro deste aspecto, eu vou ter mais pecado e menos falha social. Então, quando eu falo de modéstia, esses dois elementos constituem a modéstia. Um elemento que é relativo e um elemento que é absoluto. Isto dentro do mesmo conceito. Olha a dificuldade, então, que nós temos para lidar. É por isso que muitas das nossas discussões não chegam em muitos lugares, porque nós temos que lidar aqui com este elemento complexo e nem sempre a gente percebe que ele é assim. Então, nesse sentido, eu posso estar apenas diante de uma quebra de convenção social inocente, mas já julgar isso como pecado, ser precipitado
e julgaram uma quebra de conveniência cultural e social como pecado. E aqui surge o risco de estabelecermos regras dentro apenas do que seria conveniência. E a quebra dessas regras, nós pensaríamos como crentes como pecado. Ou seja, aqui é a raiz do legalismo. Então, o legalismo se dá quando, diante apenas de uma convenção social, eu estabeleço regras tais que, se você não fizer, você está pecando contra Deus. C.S. Lewis nos ajuda novamente nisso. Ele diz: quando as pessoas quebram a regra de modéstia social, a regra vigente em uma cultura, em seu próprio tempo e lugar, se o fazem para excitar a luxúria em si mesmas ou em outros, então estão ofendendo a castidade. Então, o que ele está dizendo aqui é interessantíssimo. Ele está dizendo: eu tenho uma regra social de vestimenta, por exemplo, mas alguém pode quebrar essa regra com o propósito de fomentar luxúria, imoralidade, sexualidade. Ou seja, o que ele está nos lembrando é que não conta apenas aquilo que nós vemos externamente. A intenção de fazer aquilo também conta. E nós sabemos que nas Escrituras, a intenção do ato é levada em consideração para a definição de um pecado. Nesse sentido, ele continua: mas, se essas pessoas quebram esta regra de convenção por ignorância ou descuido, eles são culpados apenas de desinformação ou de falta de educação. Então, não se trata em si de um pecado. Por outro lado, eu posso realmente, diante de uma falta de pudor, considerar aquilo apenas cultural. É um outro extremo. Um extremo é considerar uma prática meramente social, de conveniência, e dar a esta prática o peso de doutrina. O outro extremo é lidar com uma prática que a Bíblia condena e simplesmente dizer: isto é cultural. E aí nós caímos aqui em um outro ponto, não agora de legalismo, mas de libertinagem. Vamos dar um exemplo. Veja a questão do biquíni fio dental. Alguém pode decidir usar um biquíni fio dental na praia. E isto, em termos de conveniência social, em termos de modéstia cultural, não seria errado. Seria errado, em termos de conveniência social cultural, usar um terno na praia. Isso seria errado. Mas nós lembramos sempre que esta adequação cultural não é a última palavra para nós. Não é porque a sociedade aceita um determinado tipo de vestimenta e postura que isto se torna certo. Nós argumentaríamos que, embora neste contexto o biquíni fio dental não ofenda o que seria chamado de modéstia cultural, por estar sendo usado numa praia, ele ofende a modéstia pudor. Ele toca num outro ponto aqui, que diz respeito agora àquilo que a Bíblia nos alerta. E por que isso ocorre? Porque esse biquíni fio dental, ele tem um objetivo principal que atinge o alvo todas as vezes que é utilizado: sexualizar, excitar pessoas. E nesse sentido, nós temos uma proibição muito clara das Escrituras neste âmbito da sexualidade. Então, pode não ser imodesto na questão sociocultural, mas pode ser errado, pecado, no conceito de modéstia, pudor. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Um pouquinho complexo, você precisa prestar bem atenção,
mas é importante você entender isso aqui. Vamos um pouco mais devagar, para alicerçar aí o conhecimento. Vamos continuar dando um exemplo aqui, nesta área dos trajes de banho, para a gente poder entender. O exemplo que eu dei agora foi você utilizar uma determinada peça de roupa que a sociedade diz que é correto, mas que a modéstia bíblica diz, isso não pode, isso não é válido, certo? Temos outros casos, veja como as coisas vão se complicando. Então, digamos que nós possamos chegar a um acordo de que um maiô de peça única seria o mais modesto que poderia ter para se ir para uma praia. Então, suponha que, diante da proposta do maior modesto, você pudesse concordar com isso. Eu sei que há discordâncias em quase tudo nessa área. Então, vamos tentar pensar juntos aqui. Digamos que a gente consiga concordar com isso. Muito bem. Então, se você é uma mulher, você usaria seu maior na igreja no próximo domingo? Por que não? E se alguém usasse? Você ainda acharia aquela peça modesta? Você se sentiria confortável de estar num culto adorando a Deus com uma Bíblia na mão enquanto usa um maiô? Provavelmente na igreja, você sentiria a necessidade de se cobrir por causa do propósito do que está sendo feito, da intenção do ambiente. E também a maioria das pessoas ao nosso redor provavelmente também não aceitaria. Então, o que nós estamos percebendo? Um maiô feminino de uma peça apenas pode até ser modesto e nós concordarmos com uma certa modéstia, mas não em um sentido absoluto. Se for modesto, é modesto para um maiô. É modesto para ser utilizado em determinado ambiente, mas não é modesto para todas as cenas, para todas as situações. Em outras palavras, quando nós falamos da teologia da modéstia, nós precisamos levar em consideração o seguinte: o que é modesto ou o que é imodesto é frequentemente uma questão também de contexto e de situação. O que é apropriado para uma determinada ocasião pode ser totalmente inapropriado para uma outra ocasião. Veja como é complexo falar sobre o assunto. Ou seja, a modéstia, ela é um conceito difícil nas Escrituras, porque envolve também uma questão de leitura de mundo, uma leitura de contexto, uma leitura de ambiente, um conhecimento de cultura. Uma dada sociedade, por exemplo, em um determinado lugar, tempo, pode determinar qual vestimenta e comportamento são considerados modestos ou imodestos para eles. Vamos para um exemplo bíblico sobre isso, para que a gente possa tentar pensar e ver um pouco isso que eu estou falando aqui, a partir das Escrituras. Abra sua Bíblia, no único texto que aparece a palavra em grego para modéstia. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Primeira Timóteo 2, 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, o texto nos traz algumas pistas valiosas e importantes. Primeiro, o texto vai falar
sobre traje decente, que as mulheres elas estejam em traje decente. Trajes são realmente roupas, é uma palavra para roupas, roupas decentes. Esta palavra que aparece aqui, decente, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Uma é essa. E ela vai aparecer uma outra vez aqui na própria carta de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 2. São as 2 únicas vezes que a palavra decente aparece. Diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio. Como é que aparece aí a próxima palavra? Oi? Modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ok. Esta palavra que aparece aqui, modesto, é a mesma palavra que a gente viu como decente. É esta palavra aqui. Só que em 1 Timóteo 2, ela é traduzida como decente. Agora, em 1 Timóteo capítulo 3, ela é traduzida como modéstia. Apesar da palavra ser traduzida por modesto, ela não é a mesma palavra de Timóteo 2, 9. Quando fala, por exemplo, que as mulheres devem se ataviar com modéstia. O texto lá nos fala sobre usar trajes decentes, e a próxima expressão fala agora de se ataviar com modéstia. A palavra modéstia que aparece em 1 Timóteo 2 e 9, só aparece lá. A tradução de 1 Timóteo 3 é para a palavra indecente e foi traduzida assim, mas não é a mesma palavra que aparece para modéstia. Então, ela é a palavra indecente que aparece em 1 Timóteo 2. Então, qual seria o significado de trajes indecentes? Trajes decentes. Então, por causa da aplicação do texto ao caráter dos pastores, 1 Timóteo 3 está falando do caráter dos pastores. A ideia, então, seria que os pastores devem se portar de maneira respeitosa. Inclusive, algumas traduções já trazem assim. Então, o tratar, o lidar, o seu portar de maneira respeitosa. Que a vida deles é vida em si e evoque respeito para si por conta da sua função. Ou seja, a ideia de 1 Timóteo 2 e 9, quando fala sobre trajes decentes das mulheres, suas roupas, a ideia é que elas se vistam de tal maneira que as pessoas possam ver nelas respeito, como um pastor. É interessante porque ele está dizendo o seguinte: quando você olha para o comportamento de um pastor, você tem que ver respeito e decência. Quando você olha para a vestimenta das mulheres, você tem que ver a mesma coisa. É intrigante isso, porque às vezes a gente tem uma visão muito elevada do pastor, e a gente diz, não, o pastor ele tem uma aura de santidade diferenciada. Mas a Bíblia me diz que a maneira que as pessoas te veem deve ser exatamente a mesma maneira que elas veem um pastor. A sua imagem deve evocar respeito. As pessoas te olham e você se veste de tal forma que as pessoas dizem, essa pessoa é digna de ser respeitada. Interessante isso, como é utilizado dentro do texto. Então, o texto basicamente nos aponta para o seguinte, 1 Timóteo 2,9. Existem roupas respeitáveis, decentes, e existem roupas indecentes. Por isso que ele vai nos dizer
que é preciso que se vistam com trajes de decência, com trajes respeitáveis, porque é um risco para nós nos trajarmos de maneira a macular a imagem e semelhança que eu sou de Deus. Todos nós temos a missão de emitir para o mundo pureza. Todos nós temos a missão de mostrar Cristo através da nossa aparência, dos nossos trajes, das nossas falas. E, nesse sentido, o alerta diz respeito justamente ao traje decente. E ele diz, se ataviem com modéstia, ele continua, ele complementa. Por isso que ele não traduziu a primeira parte também como modéstia, porque senão seria, se traje com modéstia, se atavie com modéstia. Então, ele tem aqui implicações para usar duas palavras distintas, apesar da primeira palavra ser traduzida como modéstia, em 1 Timóteo 3, tem aqui algo para que ele possa ter usado duas palavras diferentes para trazer uma ideia para nós a respeito do comportamento da mulher. O que será que ele está querendo nos dizer? Enquanto a primeira expressão evoca respeito, traje decente, decência, seria a parte do pudor e da sexualidade. A segunda parte, que é mencionada modéstia, teria mais a ver com uma espécie agora de convenção social. Ou seja, o ato de não quebrar as convenções sociais da época com o propósito de chamar a atenção para si. Então, os dois conceitos juntos, traje decente e se ataviar com modéstia, completa o quadro do que seria modéstia. Seriam os dois elementos da modéstia. Por isso, Paulo fala da necessidade de estabelecer leis e regras para resolver o problema. É isso que ele diz no texto? Ora, vamos estabelecer agora um monte de regrinhas para a gente resolver isso. Não. Paulo fala, o terceiro elemento, que as mulheres deveriam ter bom senso. Preste bem atenção. Eu entendo a responsabilidade que os maridos têm de cuidar de suas esposas, de zelar por suas vestimentas, de abençoá-las, mas nós temos que lembrar que a mulher é chamada ao bom senso, que a mulher é chamada a pensar por si própria, por si mesma. Ela tem em si o Espírito Santo de Deus. Ela conhece a palavra do Senhor. E a partir desses dois elementos, ela vai tomar decisões sensatas, sábias. Ela vai pensar. Então, se eu tenho uma complexidade de roupas decentes, indecentes, respeitáveis, às vezes é difícil a gente conseguir categorizar, né? Dizer o que é exatamente decente, o que exatamente não é indecente, o que quebra uma determinada convenção social, o que é cultural. Se eu tenho essa complexidade toda para lidar com modéstia, como eu resolvo isso, Paulo? Ele diz, tenha bom senso, pense. Pense. Não é o pastor que vai pensar por você, não é a sua igreja que vai pensar por você, não é uma listinha de regras grudada lá atrás no flanelógrafo que vai resolver o problema. Você é chamada a adorar a Deus com todo o teu entendimento. E eu acredito no entendimento dos crentes. Eu continuo acreditando na sensatez do povo de Deus. Que o povo de Deus tem condição completa de pensar, analisar situações, contextos, culturas e chegarem a uma conclusão de uma determinada postura que envolve fala, roupa, envolve várias coisas que glorifique a Deus. É mais complexo o apelo ao bom senso, não é?
Pastor, como é que eu vou apelar ao bom senso se as pessoas não têm bom senso? Todo crente tem. Tem. Ele tem a palavra ela forma o nosso bom senso. A gente vai lendo a Bíblia, e a Bíblia vai cada vez mais, a cada ano, construindo bom senso, anulando influências culturais, anulando ídolos, desejos, paixões, e nos formatando a imagem de Cristo a cada ano. É isso que vai acontecendo com todos nós. E nós vamos aprendendo a ter mais bom senso a cada ano. Quanto mais o tempo passa, mais nós vamos tendo bom senso. E esse bom senso, ele vai estar presente na maneira que nós falamos, nos portamos, nos vestimos. Isto vai ficar visível, o nosso bom senso. Em outras palavras, é a falta de bom senso que faz com que a gente se vista de uma maneira a quebrar as convenções sociais ou expressar indecência. Uma pessoa, por exemplo, que vem para a igreja de maiô, talvez passasse na sua cabeça e provavelmente na minha. Não está normal. Está faltando bom senso. Está faltando sensatez na cabeça dessa pessoa para poder chegar na igreja dessa forma. Diríamos que essa pessoa perdeu a capacidade de pensar e fazer uma leitura correta do mundo, do ambiente que ela está. A ideia de decência, a ideia de modéstia como pudor, respeito, está aí, como nós vimos, trajes decentes, olhando para você e evocando a autoridade de um crente na sua vida. Mas também nós temos aí a convenção social ligada à modéstia. Se você ainda não conseguiu perceber bem isso no texto, vamos te mostrar isso, vamos te ajudar a perceber isso. Se você continuar aí em 1 Timóteo 2, versículo 9, você vai ver: se enfeitem com modéstia, bom senso. Aí o texto diz: não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. Aí o texto continua no versículo 10. A pergunta que nós queremos fazer é a seguinte: quantas pessoas hoje argumentariam que vir para a igreja com uma trança no cabelo seria pecado? O texto está falando disso. Cabelo frisado, literalmente no grego, é usando tranças. É isso. Para aquele contexto, Paulo está dizendo: o uso das tranças, ele é inconveniente. O uso das tranças chama atenção para si. Mas perceba que não é exatamente isso na nossa cultura. Isso varia de cultura para culturas. Então, nós podemos, por exemplo, ver irmãs na nossa igreja usando uma correntinha de ouro. Está pecando? Porque Paulo disse que não pode. Aí, irmãs que gostam desses brincos de pérolas, né? Pois é. Está pecando? Então, dependendo de como você interpreta o texto de Paulo, você vai ter um grande problema aqui. Então, perceba que aquilo que era tão problemático na época de Paulo, não necessariamente é problemático na nossa época. Veja como a gente precisa perceber. Naquele contexto, estas peças mostravam extravagância. Naquele contexto, essas peças mostravam exagero. E por isso, Paulo está condenando. Veja que não é uma condenação apenas pelo aspecto sexual. Tem um aspecto sexual, mas tem um aspecto de você exibir determinadas joias.
E isto também está sendo condenado por Paulo, porque isso, naquele contexto, também evocava exagero e chamava atenção. Essa mulher que está sendo descrita, essa instrução para essas mulheres, apesar de não estar necessariamente atentando à estética da moralidade, do pudor, ela estaria chamando a atenção de todos por uma questão de conveniência social da época. As pessoas não andavam assim. As pessoas não se vestiam assim. Em Roma, a estimativa é que de 70% a 80% do povo era escravo. Nós tínhamos uma grande miserabilidade, uma grande pobreza. Então, alguém que aparecia desta forma, certamente era o centro das atenções. E Paulo está dizendo, olha, não é apenas a questão sexual, porque parece que quando nós falamos de modéstia, tudo se volta apenas para a questão sexual. Não. É isto que eu preciso desenvolver com vocês. Envolve bem mais coisas do que simplesmente uma questão da sexualidade, como nós estamos percebendo aqui. Esta mulher não passaria despercebida com esse tipo aí de material no seu corpo. A ideia de Paulo é que, apesar de não haver imoralidade nenhuma, tratava-se de futilidades e do desejo de aparecer apenas por esses aparatos externos. Paulo nos diz que o que deve aparecer em nossas vidas são o quê? As boas obras. Não é isso que diz no texto? Boas obras. Porque elas atestam a respeito da nossa fé. Muito interessante a maneira que Paulo constrói o versículo 10. Ele diz, porém, com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. A nossa profissão de fé é atestada pela modéstia. A nossa profissão de fé é atestada pelas boas obras. Nós temos um livro na Bíblia que já fala isso. Que se você tiver fé, mas não tiver obras, a sua fé é morta. Qual é o livro? Tiago. Já está lá. Paulo está dizendo a mesma coisa. Paulo não é contra a percepção de Tiago. É exatamente a mesma ideia. Ele está dizendo, as obras, elas autenticam a tua profissão de fé. A tua profissão de fé não é autenticada pelas joias, não é autenticada pelo frisado de cabelo, pelas tranças. A nossa autenticação de fé, ela está no nosso comportamento, naquilo que nós realizamos de bom para as pessoas e para Deus. Nesse sentido, Paulo alerta que a nossa vestimenta, cortes de cabelo, penteados, joias, tudo isso precisa ser avaliado diante de contextos, diante do contexto que nós vivemos. Paulo não está proibindo nenhum destes itens. Eu conheço igrejas que, com base neste texto e em outros textos, começam a fazer grandes proibições para as mulheres. Proibições de corte de cabelo, proibições até mesmo de fazer unhas, de arrancar pelos do corpo, de usar determinados vestuários, tudo isso com base nestes textos. Isto é uma interpretação equivocada, isto é legalismo. Isto é uma construção que pode ter uma intenção piedosa, mas não leva realmente à piedade, não leva realmente à santidade. Você teria coragem de dizer que alguém que usa simplesmente um objeto simples que Paulo está mencionando nos nossos dias, estaria em pecado? Não tem como fazermos isso. Os contextos são diferentes. No contexto de Paulo, uma mulher cristã andar com tranças no cabelo chamava atenção. Isso não necessariamente acontece nos nossos dias. O que estamos entendendo resumidamente? Embora todos os cristãos sérios concordem que a modéstia é uma virtude do Evangelho,
Eles também concordam que a expressão dessa modéstia, em certo sentido, ela difere de cultura para cultura e de ambiente para ambiente. E se nós não tivermos cuidado com o julgamento que vamos fazer em relação à modéstia, nós facilmente caímos nos extremos da libertinagem ou no extremo do legalismo. Modéstia, meus irmãos, é um conceito amplo, não é um conceito limitado à conotação sexual. Além do âmbito social, também nós temos um âmbito do espírito, um âmbito de virtude, um âmbito interno relacionado à modéstia. A modéstia, como a humildade, ela acaba sendo o oposto da arrogância. Ela não busca chamar a atenção para si mesma ou se exibir de uma maneira indecorosa. O ponto focal, então, da advertência para as mulheres aqui dentro desse texto, quando ele fala do se adornar, é que é preciso se adornar de acordo com a profissão de fé cristã. Pense nisso. Reflita sobre isso. Todos nós precisamos nos portar de acordo com aquilo que nós dizemos crer. Existe uma forma de nos portar que glorifica a Deus, mesmo que possa variar de ambiente para ambiente. Mas existe. E nós precisamos nos perguntar sempre isso. Será que a minha vestimenta está de acordo com a minha profissão de fé? Talvez uma pergunta que seja talvez até mais clara seja: se alguém me vir, esta pessoa que me vir e não me conhecer, ela tem condição de dizer que eu sou crente pela roupa que eu uso? E aqui eu não estou querendo dizer que você deve estigmatizar a roupa. Ah, não, tem que vestir o saião e tudo mais, tem que ser nesse formato para ser crente. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, alguém que olha para ti, vê que você está se vestindo de maneira respeitável, olha e diz, esta pessoa, eu nunca vejo essa pessoa de maneira indecente, despudorada. Eu nunca vejo essa pessoa inconveniente nos ambientes. Tem alguma coisa diferente nessa pessoa? Tem. Cristo na tua vida. A tua profissão de fé. Ela modifica os nossos hábitos, os nossos costumes, o nosso discurso, a nossa vestimenta. Tudo é modificado, tudo. Interessante que alguns crentes parecem não entender que Jesus me salvou, mas ele não tem nada a ver com a minha roupa. Continue na série. Está só começando. Eu vou trabalhar roupa de Gênesis a Apocalipse. E você vai ver que o mais interessado por roupa na Bíblia é Deus. Quem mais fala de roupa na Bíblia é Deus. Por isso que existe um livro chamado Deus ou Estilista. Porque Deus fala muito de roupa, se importa muito com roupa, e roupa tem representação e símbolo nas Escrituras. É bem mais profundo e rico do que nós estamos acostumados a pensar o nosso guarda-roupa. Quero encerrar com uma definição, é um pouco extensa, sobre modéstia, mas depois eu coloco nos grupos da igreja a definição para você pensar. Diz assim: a modéstia cristã é o autogoverno interior, enraizado em uma compreensão adequada de si mesmo diante de Deus, que se exibe externamente em humildade e pureza de um amor genuíno por Jesus Cristo, em vez de autopropaganda. A modéstia cristã, então, não se exporá publicamente em nudez pecaminosa, nem quebrará as convenções sociais deliberadamente com o intuito de autoglorificação. Eu vou colocar nos grupos para vocês pensarem nessa definição. Pensar nos elementos que constituem essa definição. E que
a partir do que a gente está começando a estudar e vai desenvolver nas Escrituras, que nós possamos refletir até onde nós estamos agradando e glorificando a Deus. Minha proposta não é te dizer exatamente como você deve vestir, qual é a peça de roupa que deve ter no teu guarda-roupa, mas é te dar princípios, te dar preceitos para você analisar, para você pensar. E se você chegar à conclusão, diante do que a gente está estudando, que algumas coisas precisam ser mudadas, mude. Não faça vista grossa e esqueça. Mude. Se você chegar à conclusão de que determinados comportamentos, posturas, palavras, vestimentas não estão glorificando a Deus, postagens, mude. Não escute a mensagem e esqueça assim que sair da porta. Peça a Deus: Senhor, usa a igreja na minha vida, usa a palavra na minha vida, me transforma, me modifica, para que eu possa glorificar mais a Deus. Eu conto com a sua sensatez nas análises, o seu refletir em tudo que a gente vai falar. Se você chegar à conclusão de que aquilo que eu estou falando e dizendo é bíblico, for realmente condizente com as verdades, então obedeça ao Senhor. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, tão difícil tratar de um tema espinhoso assim. Peço ao Senhor sabedoria vinda do alto, capacidade de Deus, para junto com a tua igreja, pensarmos o que te agrada e o que te desagrada em nosso coração. Modéstia tem muito mais a ver com o coração do que com vestimentas. Limpa o nosso coração, Senhor, com a tua palavra. Corrige caminhos, posturas, intenções, sentimentos. Rasga da nossa alma os nossos ídolos. Desejo, ó Deus, de ser elogiado. Desejo de ser visto. Rasga da nossa alma o desejo de aparecer, e que cada um de nós esteja sempre apontando para o Senhor em tudo. Que o Senhor apareça em nós, que tudo o que fizermos, vestirmos, seja, ó Deus, uma espécie de estandarte, uma bandeira estendida da nossa profissão de fé, daquilo que cremos, moldando a nossa vida. Obrigado pela tua igreja, e que cada irmão possa aproveitar a oportunidade deste assunto estar sendo trazido, para se reunir, conversar, discutir, e chegar, Senhor, a uma conclusão sensata, a partir do conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos ter um pós-lúdio, meus irmãos. Após o nosso pós-lúdio, nós então estaremos com o nosso culto encerrado. Deus esteja abençoando a todos.